Tem que apagar, porra. Não, eu acho que tem que apagar. Tira isso da sua mente. Eu acho, teve uma menina na minha sala que ela tinha sido abusada, e é real, e tipo, e aí ela não lembrava, tipo, o cérebro dela tinha apagado aquilo, por uma questão de proteção. O cérebro, ele protege você, cara. E tem um motivo, tipo, se você tem aquilo ali, e aquilo deve ter ajudado ela de alguma forma a se desenvolver e tal, e aí numa aula ela teve os flashbacks de novo, porque a gente tava fazendo uma aula sobre isso. Tipo, o cérebro tem uma maneira de se autoproteger e tal. Ele protege mesmo. Então, tipo, na real, eu fico assim, memória acho estranho. bloqueada. Eu acho estranho porque, mano, tem todos os efeitos práticos da coisa de ter uma coisa no seu cérebro, de ter um computador ali, e se ele falhar, como é que funciona, como afeta, que é prático e físico, né? Mas tem uma questão psicológica também de ter todas essas memórias e ficar... Porra, tem gente que é nostálgica sem poder assistir, imagina tendo um filme ali. Tem gente que não lembra mesmo. Essa questão de proteção do cérebro mesmo, de você esquecer... Tem gente que esquece, gente que dorme. Você já viu uma pessoa que fica muito nervosa, ela dorme, parece que ela fica letárgica que dorme. O cérebro ele tem uns mecanismos de defesa. E aí, às vezes, a pessoa tá lá, ela cresce, ela nem imagina nada, não lembra, não sabe. E aí, um dia, ela, sei lá, ela quer parar de fumar, ela procura hipnose. Acaba saindo de lá mais fumante, porque lembra de coisa que não devia lembrar. A pessoa sai de lá, ao invés de morrer de câncer de pulmão, vai morrer se suicidando. Então, assim, é difícil deixar, assim, os outros mexendo no seu cérebro. Eu sou mó contra isso aí, tá? Já deixo bem claro aqui que esse negócio de PNE, vamos reprogramar o seu cérebro, a gente vai fazer aí vamos ressignificar essas coisas. Calma aí, cara. É que nem autoajuda. O que te autoajuda não me autoajuda. Somos seres humanos diferentes. Cada pessoa tem um mecanismo próprio, um jeito próprio de lidar com as coisas. Aí, de repente, uma cartilha ali vai te falar as regras do bem viver. Acorde 5 da manhã, finja que gosta de correr, finja que gosta de almoçar meio-dia certinho, e depois funciona para algumas pessoas, para outras não funcionam. E aí você tem 2 trabalhos. O primeiro, de ouvir, o segundo, de passar se martirizando, se frustrando, porque você não conseguiu. Então, é que nem eu falo, tem pessoas que até dá certo essas coisas. Tem outras que estão até hoje olhando para a parede, sentado na poltrona, imaginando que é o carro e que ele vai materializar se ele pensar naquilo. Então, assim, é louco isso aí, entendeu? Então, na minha opinião, eu acho que isso aí, esse negócio de vamos ressignificar, e cria uma dependência enorme. Porque você vê que, assim, por que voltando naquele assunto que a gente estava falando dos magos e tal, por que você é uma pessoa importante, você sempre tem um com você? Porque você fica dependente, cara. Tudo que você vai fazer, você fez uma vez, deu certo, tudo que você fizer, você vai querer. Não. A pessoa esquece o filho no colégio. Mas ela não esquece que ela tem uma consulta tal dia, porque ela precisa tirar carta, ela tava com o namorado. É sempre, né? O namorado novo. Se eu vou arrumar emprego, se o meu homem vai voltar pra mim, se a minha mulher vai voltar pra mim. É meio que sempre um pouco mais do mesmo, mas já começa depois a ficar muita piração. Tipo, vou mudar esse estúdio. Eu vou procurar uma pessoa que mexe com essa parte de energia, porque pra gente ver quais são os quadros que a gente... Tá, bacana, é legal fazer isso. Mas chega a um ponto que você não assina um documento sem ter a pessoa. Então você vê líderes grandes fazendo isso. Bem Rasputin grandes. lá, né? Rasputin. E todo mundo acha, e sempre tem uma troca grande. Porque também é como se fosse assim, quando a pessoa também... É quase como se fosse também um pacto. Quando a pessoa também não consulta, dá errado. Que é pra pessoa... Pra aquilo ali firmar mesmo na cabeça da pessoa de que sem aquilo, ele não sai do lugar. Rasputin, por exemplo, ele não ficou com os Romanov porque ele era tão agradável, ou porque, por exemplo, a Czarina tinha um caso com ele, porque ele era um fanfarrão, tinha, né, um membro gigante, e saía pegando todo mundo. Não, ela tinha um único filho homem, que era o único que poderia continuar porque na coroa, porque eles não, mulher não herdava lá. Acho que é só na Inglaterra que herda. E ela tinha só as meninas. Então, o único filho que ela teve foi o Alexei. E o Alexei era hemofílico. E quem curava a hemofilia dele? Quem segurava? O Rasputin. Então, ela também aguentava tudo
Porque se o Rasputin saísse de perto, o menino não sobreviveria. Ele tinha um corte, ele sangrava até não poder mais. Claro, tem várias outras coisas do Rasputin? Tem, mas em suma, eles aguentavam as doideiras e financiava também. O Rasputin por causa disso, porque no fundo a Rússia a gente estava numa situação terrível, o povo não tinha comida. Isso tirando os grupos de resistência que já estavam se formando e tal. Mas eles aguentavam o Rasputin por causa disso, porque o Rasputin não era fácil. E ele não respeitava ninguém, era princesa, tudo. Saía atrasando tudo. E o cara também não morria. Tentava matar o cara e não morria. Mas a Czarina tinha desespero de pensar que ele podia morrer. E ninguém sabia que... Olha só, além dele manter o menino vivo, ele era o único, além do marido dela, que sabia que o menino era hemofílico. Então, e se ele abrisse a boca? E se o pessoal que era contra eles descobrissem que o único herdeiro é hemofílico? Então, tudo entra num jogo que essas pessoas elas passam a saber tanto de você, que também você acaba preso. Delas, você vê, às vezes ela não vai fazer nada, mas você fica com um pouquinho, assim, de... Putz, e se, né? Numa discussão você vai ser mais brando, né? Porque sim, você não vai arriscar, né? Do nada a pessoa chega e fala, é engraçado, né? Porque quando você traiu sua mulher... Você soube muito bem onde era a minha casa. Faz tempo que você não aparece, né? Mas quando você traiu ela, você soube onde mesmo me procurar. E aí começa esse tipo de coisa. Então, é complicado. Tudo que a pessoa entra assim na sua vida e tal. Eu não tô falando uma coisa lá, a pessoa vai lá ver, sei lá, uma carta de tarô. Que também vicia. Também tem gente que vicia. Vira muleta. Vira muleta. Tudo vira muleta. A religião vira muleta. A pessoa vai pra igreja às vezes por muleta também. Sabe? Vai lá porque ela... Se... era escutar da boca do pastor, que ela entendeu, né? Porque ele tá falando pra um monte de gente ali, que ela entendeu que ela vai conseguir, aí ela consegue. Aí ela levanta da cama no dia seguinte, no horário, ela não perde o ônibus, a vida começa a dar certo. Só que não, cara, você só acordou mais cedo. Entendeu? É só isso. Você acordou mais cedo, você conseguiu pegar o ônibus, aí você chegou com folga no trabalho, aí conclusão. Você não vai chegar, né, aflito, então tudo vai começar... Ah, minha energia tá melhorando, olha como eu tô bem hoje. Não, você não chegou atrasado. Você não tá com susto, você não tá com... Entende? Então, assim, e isso vai indo. Então, tem pessoas que sabem fazer um bom uso disso. Tem pessoas que não sabem.